Boa tarde para você, seja bem-vindo. Quarta-feira de Copa do Brasil, Grêmio em campo hoje à noite contra o Coritiba. Amanhã tem o Inter contra o Ituano. O Campeonato Brasileiro deu uma pausa, mas a gente vai projetar esses jogos com muita informação para você. Olha a minha bancada aqui, olha só, Ribeiro Neto, Fabiano Baldasso, José Aldo Pinheiro. Que espetáculo, alô, Cidade Baixa, aquele abraço. Beleza. Vai participando, mandando a sua mensagem no Twitter, @DonosDaBolaRS, fanpage do Facebook também. E se você preferir, tem bastidores lá no nosso Instagram, @DonosDaBolaRS. Tem hoje para o Grêmio a fase de oitavas de final da Copa do Brasil. Luan e o Wallace são os desfalques para o jogo contra o Coritiba. Acompanhe. Quando a fase é boa, significa que tudo é organizado em cada detalhe. Da chuteira que os jogadores vão usar até o treinamento que será aplicado. E isso o Roger faz questão de deixar tudo arrumado. É que o Grêmio não quer perder o foco. A competição nesse meio de semana é outra. A Copa do Brasil está nas oitavas de final e o tricolor pega o Coritiba. O primeiro jogo é no Couto Pereira e a decisão na Arena. O Grêmio vai entrar em campo forte para poder vencer. Nós temos que ser inteligentes para não sofrer gol. Acho que a grande virtude dessa competição é isso, é não tomar gol no primeiro jogo, para que em casa a gente possa ter uma vantagem tranquila para poder reverter. O Edinho deu entrevista por um motivo, será titular contra o Coritiba. O Wallace está suspenso pelo terceiro cartão amarelo na competição. O Wallace é um cara que tem muito vigor físico, tem muita vontade, cara. Isso aí é uma das grandes virtudes deles, é isso, porque ele é um cara que marca muito, só que tem uma qualidade excepcional para volante. Acho que ele com o tempo mesmo, com o decorrer dos jogos, ele vai pegando esse time aí de repente dar uma cercada ou outra, mas é um cara que está no momento fantástico aí. E enquanto o Roger comandava a atividade, chamou a atenção a ausência de um jogador. Luan será desfalque de novo. Dessa vez não é por suspensão, e sim por causa de uma amidalite. O atacante, destaque do Grêmio na temporada, sequer viajou para Curitiba. O Luan faz muita falta, sim, porque é um jogador que sempre está tirando um adversário, né? Sempre tem o drible como a sua grande característica. Mas enquanto a partida, o Bobô treinou com a gente não sabe se vai ser ele ou se for o Fernandinho. A gente ganha no poder de finalização. Contra o Joinville, Bobô ocupou a vaga no ataque, mas Fernandinho também é a opção. Nas próximas semanas, o Grêmio irá enfrentar o Coritiba 3 vezes, porque além dos 2 confrontos da Copa do Brasil, tem outro pelo Brasileirão. O calendário está aí, tem essas 2 competições, e o Grêmio quer conquistar um título e tem que ir forte nas 2. Acho que não vai ter que fazer um trabalhinho, o Roger tem feito aí, de poupar alguns jogadores de treino, para que a gente possa aguentar, porque realmente é uma pegada dura. Com tantos jogos e competições diferentes, cada detalhe pode sim fazer a diferença. E o Grêmio durante muito tempo, né, se falou que tinha o espírito da Copa do Brasil, sabia ganhar essa competição, porque emendou 4 títulos num universo de 12 anos, né, de 89 a 2001, mas depois disso já são aí 14 anos sem a conquista de um grande título e sem a conquista da Copa do Brasil. E ela modificou, né? Claro. Porque ela reforçou agora nesse período de oitavas e o Grêmio tem hoje o Coritiba pela frente. Que eu não acredito muito em característica de time para tal competição. Eu gosto de olhar o que está acontecendo no momento. Eu não acho que o Grêmio é candidato ao título da Copa do Brasil porque já ganhou 4 Copas do Brasil. O Grêmio é candidato à Copa do Brasil porque tem um bom time de futebol, com baita de um treinador que sabe organizar o time e pensar o futebol. Por isso que é candidato. É que a competição, ela tem as suas particularidades, né? É uma competição diferente. Quando a gente fala a respeito de mata-mata, a gente sabe que existem situações de jogo que são muito definitivas. Por exemplo, vou dar um exemplo, acho que não vai acontecer hoje, porque o Curitiba está muito desfalcado, está muito focado em escapar da degola no Campeonato Brasileiro, mas o Curitiba faz 3-0, acabou. Sabe? É uma das particularidades. Mas, Ribeiro, o que nos leva... mesmo vale para o Grêmio, faz 2-0, deu. Não há nenhum indício com o time que o Grêmio tem de que vai acontecer um desastre, que até pode acontecer. Mas, gente, não tem como imaginar que o Grêmio não possa ter sucesso contra o Curitiba. A minha dúvida, o Zé já vai falar, a minha dúvida é o seguinte, o Grêmio está bem no Campeonato Brasileiro, até chegou e está pensando verdadeiramente que é possível conquistar esse título.
E agora vem uma outra competição que também apresenta para o Grêmio, assim como os outros, uma possibilidade de título. A dificuldade para o Grêmio não é ter que focar em uma ou em outra competição. A dificuldade do Grêmio é que há um desgaste físico estabelecido. Perfeito. E o Roger, acertadamente, ao contrário de outros durante a temporada, que eu não quero dizer o nome, Diego Aguirre, mas eles fizeram completamente errado tudo que estavam fazendo, o Grêmio estabelece o seguinte, que tem que jogar com o time titular todas as competições. É isso aí. E que nos treinos da semana, de acordo com o desgaste, treina menos, conversa mais. É assim que tem que ser, é quase uma obviedade. Agora, força total em tudo. Não, pois Eu vejo, Ribeiro, Bonito o uniforme do Inter, foi a assessoria que te deu, né? Não, é laranja. Ah, tá. Ô, Baldasso, eu vejo uma diferença e me parece que a história está a meu favor. Luxemburgo não é um técnico de Copas. Não é um treinador que monta times copeiros. Luxemburgo é um treinador com vocação para formar times que ganham pela média no pontos corridos. Resistência. Muito bem. Filipão é um técnico cuja característica se amolda muito mais às competições de mata-mata do que de pontos corridos. Me parece que há uma consensualização em torno desses dois perfis. Mas clubes não, né? Mas então existem modelos de times que também têm mais vocação para o mata-mata e outros mais para o pontos corridos. Este modelo do Roger me parece um time que vai ganhar, se ganhar alguma coisa, pela média dos resultados, porque é um time regular. Não é o time do mata-mata, que faz uma mobilização para um jogo, vai lá, numa bola parada, ganha de 1 a 0. A gente não sabe muito bem isso. Eu acho que eles não tem como definir hoje se o time do Roger é assim ou assado. Como não? Já está com 2 rodadas É jogando. um universo interessante. O time do... Nós sabemos de cor o time do Roger, como é que ele joga, né? Não é isso que eu estou falando. Se eu conseguir molhar o bico, hoje vai ser mais difícil que o Baldacinho está aqui, né? O Grêmio, por exemplo, perdeu para o Criciúma dentro de casa. E foi lá e reverteu o resultado fora. Aí está a dificuldade que eu falo do mata-mata. Mas para um pouquinho, isso. o Grêmio, na prática, demonstrou que tinha capacidade de recuperação. Né? Mesmo numa competição diferenciada. Mostrou ganhando apertado, 1 a 0 e nos pênaltis só se classificando. Porque o mata-mata é assim, ele favorece que o menor enfrente o maior numa certa igualdade, porque é apenas os 180 minutos. O jogo contra o Criciúma foi uma exceção dentro de um universo muito maior. Isso também é verdade. Uma exceção. Vem cá, a base de análise para eu estabelecer o que é o Grêmio hoje, ela tem que pegar o universo como um todo. E eu tenho na minha mente um time absolutamente capacitado. Baldasso, o que nós estamos falando é o seguinte, ó, na lógica, o time que está bem no Campeonato Brasileiro de pontos corridos, num universo bom e que tem mostrado resultado, ele também vai ir bem no mata-mata, também vai ir bem em 90 minutos contra uma equipe mais frágil. Só que por ser uma competição mata-mata e o futebol permitiu o imponderável, naqueles 90 minutos pode acontecer alguma catástrofe. Vai que o Edinho e o Maicon hoje resolvem ser expulsos no primeiro tempo. Brigar um com o outro, são os dois expulsos. Acabou. O grande time, ele ganha qualquer competição. Pela sua qualidade. São os casos de times... Pela lógica. Times de Só época. Que o futebol, às vezes, é ilógico. Palmeiras de Luxemburgo, São Paulo de Tele Santana, Flamengo de Zico, Internacional de Falcão. Essas equipes ganhavam pontos corridos e ganhavam o mata-mata, por quê? Pela qualidade das equipes. Não fala muito desses jogadores aí que o Baldassi vai ter urticária, entendeu? Agora nós estamos falando... Fala de coisas mais modernas. Nós estamos falando de coisas mais recentes e de qualidade menor. Nós estamos falando de um Grêmio cujo modelo aí, apresentado agora após a chegada do Roger, é um modelo de um time com uma alta dinâmica de jogo e que vai, repito, fazer pontos na média, mas que no mata-mata, como o mata-mata não é um jogo atrás do outro ao longo de uma temporada inteira, é um jogo agora, outro dali um mês, e tem que fazer uma mega mobilização para o jogo, ele pode até perder num jogo acidentado a permanência na competição. Agora no pontos corridos, se ele perde um jogo, ele recupera na média. Queria te lembrar que o Inter da década de 70 não ganhava mata-mata nenhum, tá? Só para te lembrar isso. O Inter da década de 70 não ganhava mata-mata. Nós tínhamos uma cultura diferente. Mas foi tricampeão invicto. Né? Perfeito, maravilha. É que assim, ó. Vai começar. É que daqui a pouco nós vamos estabelecer que o Inter da década de 70, que só ganhou Campeonato Brasileiro, é muito mais importante do que o Inter da década de 2000, que ganhou 2 Américas e ganhou o mundo. Eu acho que são realidades diferentes. Era um momento que não se dava tanta importância para Libertadores. Assim, ó, o campeonato time melhor é o que ganha Mundial. Time que tem menos capacidade ganha só Brasileiro. Mas aí, então a gente não precisa analisar nada, é só analisar o produto final. A gente analisa só o resultado. Se tu pegar uma década inteira, sim.
Se tu pegar uma década inteira de títulos e ver que aquele time da década de 70 não ganhou a América, não ganhou tipo muito. de análise desse porte é perigoso, porque o futebol era muito diferente há 20, Era 30 pior. anos, né? Nós não estamos, Nós nós não estamos comparando resultados alcançados, que são coisas diferentes. Nós estamos falando de uma qualidade como equipe. O Internacional de Falcão, de Galvão, e para o de universo que eles tinham Carpegiani, naquele Cláudio momento. Duarte, Vacaria e Caçapava. era um time fabuloso. Eu não vou discutir de isso. Cláudio Duarte, Vacaria e Caçapava. Caçapava foi seleção brasileira, vendido por um caminhão Mas era uma para o outra Corinthians. realidade, Baldasso. Era um outro Caçapava- universo. É. Esse time sobrou dentro daquela realidade de outros times. Não, que e olha a voltaram. concorrência. Voltando ao Olha a fo- concorrência. concorrência. Não, para um pouquinho, eu não entendi ainda. Tu é contra o time do Falcão? Não, eu não sou contra. Só acho que o Inter já teve times melhores. Tipo os últimos times. Ganhou mais, mas nunca, nenhum dos times que ganharam dessas novas formações do Inter, nenhuma delas se jogasse com o time do Falcão conseguiria passar. Ia tomar 4, Respeito tua opinião. Para mim, ganharia fácil do time do Falcão. Qual time, qual a O de formação? 2006, de 2008 e de 2010. Os três são melhores que o Inter da década de 70. Mas tudo Não, bem, não, não, só não é porque- essa a discussão. A discussão é outra. A discussão é outra. Vocês me provocam com o futebol da época que se amarrava cachorro com linguiça. Não, O futebol não é. hoje é melhor. Nós tivemos um ano a melhor Copa do Mundo de todos os tempos. Vocês vão me lembrar do Rivelino e do Ademir da Guia, desse pessoal que não corria nada. Nossa Para. Senhora. Assim, ó, Cada um é pra responsável você, pelo que fala. Porque não dá pra avisar antes, eu queria tomar um remedinho. Tá, Chico, o foco é o tô seguinte. fazendo o Zé- tremelique o Zé aqui, Aldo- tio. o Zé Os Aldo- resultados alcançados nos anos 2000, Tá. pelas formações formadas pelo Inter, sucessivas formações, são incomparáveis aos resultados alcançados pela equipe fabulosa já dos anos disse 70. isso, Mas Zé o Aldo. time dos anos 70 Ah, não perdia para nenhum daqueles de 2000. Eu não acho. Eu acho que perderia. Vou te dizer mais, o D'Alessandro seria reserva nos anos 70. Mas é óbvio. Zé Aldo, o D'Alessandro, ele é melhor na história do Internacional, é melhor que todos, menos que dois, Falcão e Fernandão. O D'Alessandro é melhor que todos os outros da história do Inter. O foco era, Vamos o Zé lá. Aldo está tentando com essa argumentação, Seria reserva do Mário Sérgio. com essa argumentação mofada, Pode ser, pode ser. o Zé Aldo está tentando comprovar de que existem características de treinadores e de times que fazem com que os times e os profissionais tenham maior possibilidade de ganhar uma competição de mata-mata ou de pontos corridos. Eu não concordo. Eu acho que time bom é a necessidade para quem disputa tanto mata-mata quanto pontos corridos. Para mim, a única coisa que interessa analisar do Grêmio dentro da Copa do Brasil é se ele é um bom time. E ele é. Então, para mim, ele tem chance de ganhar. O Matheus Trindade, ele está em Curitiba, nosso enviado especial, entra agora por Skype aqui para nos trazer informações, porque essa dúvida também nos acomete aqui, Matheus, porque o Grêmio está bem no Brasileiro, mas agora começa a Copa do Brasil, o Baldasso falou aqui, né, da força máxima o tempo inteiro, hoje ele já tem 2 desfalques. Como é que o Grêmio vai trabalhar essas duas competições aí que interessam, Matheus? Boa tarde para você. Tudo bem, Chico? Boa tarde a você e a todos aí no Donos da Bola. Vai trabalhar nessa base da recuperação, da conversa quando precisar, porque o Grêmio não quer não priorizar ou o Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil. O exemplo disso, Chico, está na escalação de hoje. Os 2 jogadores que ficam de fora da partida ficam por uma questão de necessidade. O Wallace, porque está suspenso pelo 3º cartão amarelo, e o Luan por uma questão de amidalite, por isso foi vetado pelo departamento médico. De resto, mesmo o time que encarou o Joinville no final de semana é o que entra em campo logo mais aqui no estádio do Couto Pereira. Então vai ser na base da conversa, da recuperação, trabalho intenso com a fisioterapia. O Juliano ontem na chegada falou com a gente e disse, olha, o desgaste vai acontecer, tem que saber dosar isso aí, fazer um trabalho intenso de recuperação, mas o Grêmio, essa é a linha de pensamento do Roger. Em nenhum momento ele pensa em poupar jogador. Só por uma necessidade muito grande é que um ou outro atleta pode ficar de fora, e hoje é um exemplo disso, com essas ausências do Wallace e também do Luan. Segue por aí, Matheus. O Luan é um baita desfalque. O Luan, assim, ó, o Luan, para tristeza dos críticos, o Luan calou a boca de todo mundo, se mostrando aquilo que, modéstia à parte, eu tinha dito que ele era, um craque. Luan é um craque. O tamanho do craque que ele vai ser, só o tempo vai dizer. Eu acho que tem ferramentas para ser Rivaldo. Já disse isso, só que eu disse isso quando ele era um guri subindo da base. Disse isso quando ele era um guri subindo da base. Acho que ele tem ferramentas para isso. A ausência dele, o que faz o Luan no time do Grêmio? E aí eu acho que o Roger erra. O Luan, ele é o homem que marca a saída de bola do adversário, com muita movimentação. Ele é o cara da alta movimentação, de criação do meio para frente. Eu comparo o Luan, não em qualidade, embora até dê para comparar, mas em funcionamento com o Miller da Alemanha.
que não tem uma função específica. Do Luan e do Miller, tu não consegue dizer que posição ele joga. Característica. Ele não é meia, ele não é ponta direita, não é ponta esquerda, não é extremo e não é centroavante, ele é tudo. O Luan faz isso no time do Grêmio. Ele participa de todas as triangulações, aquelas pequenas triangulações do Roger, o Luan participa do lado direito, do lado esquerdo, no miolo, marca a saída de bola, conclui bem, que é outra crítica que virou pó, que ele não sabe concluir a gol, conclui bem. Então a ausência do Luan é óbvio que vai ser trágica. É óbvio que tu não tem como substituir. Mas o Roger poderia colocar um jogador de movimentação, não o Bobô. Eu não concordo que tenha que colocar o Bobô. Mas ele não faz isso recuando o Pedro Rocha para fazer, dar essa opção para o... Eu acho que tinha que colocar, não botar o Bobô e botar o Fernandinho. E fazer com que os 4 tivessem ampla movimentação. Sabe qual foi a sensação, o Ribeiro já vai falar que tá se coçando aqui, mas sabe qual foi a sensação que eu tive domingo contra o Joinville e você estava lá na Arena, Baldasso? Que o meio-campo do Grêmio ficou perdido sem o Luan. Sem dúvida. Eles não sabiam o que fazer. Sem dúvida. Porque o Luan, ele dá alternativas para esses jogadores. Todas as micro jogadas do Grêmio, o Luan está presente. Quando o Luan não está em campo, eles não sabiam o que fazer. Aí ficavam tentando achar o Pedro Rocha e o Bobô e aí... O Ribeiro vai falar, vou jogar Candy Crush no celular. Eu vou ter muita calma, porque... É bonito, né? Quando mas não é assim, é que eu juro para vocês que eu gosto do Baldasso. Eu gosto, é um cara legal, um cara que entende de futebol, um cara brilhante, tem uma verve espetacular. Só que, assim, ó, tem coisas, às vezes fica difícil para mim até falar alguma coisa. Tá sem argumento, porque não, eu tô assim, boca aberta. O Luan não joga nada, é isso? Não, é que o Luan é um projeto de bom jogador. Não é mais, ele é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. A revista Placar diz isso, Ribeiro. É um cara que, se soubesse concluir a gol, certamente teria um up. Artilheiro do Grêmio na temporada, mas vamos continuar tentando. É que quem vê o Baldasso falar, e o Baldasso fala muito bem, esse cara, como é que não está no Barcelona? No Real Madrid que é ele. O Real Mais Madrid uma tese é pro ele. lixo, vamos tentar outra. Sabe? Então, mas tudo bem, ó, eu tenho certeza que o Roger, que é um cara consciente, e melhor, tá aqui, ó, olha só como nós ficamos bem na TV. Baldassinho, ainda bem que o próprio Luan sabe que tudo isso que tu falou não é verdade. Tá? É o Real Madrid. E por que ele não é... Não, eu acho que o Baldasso defendeu a tese dele. Eu expliquei por que ele é importante. O Ribeiro passou 20 minutos para dizer que não é verdade. Que tu passaste 5 minutos ditando uma realidade que não existe. Mas meu professor, por que ele não é importante? Me diz por quê. Não, eu não falei que ele não é importante. Então, o que é, então? O que tu pensa? Vamos lá agora. Depois que nós já falamos sobre o Luan, cada um pensa de um jeito. Eu não sei o que tu pensa. Não, tu sabe muito bem como pensa o Luan. É um jogador que, infelizmente, tem uma base muito ruim na Penapolense, né? E aí, alguns fundamentos não ele realmente não tem. É Penapolense. Não é da Penapolense. Quais são os fundamentos que ele não tem, Ribeiro? O fundamento, bom, o principal para o jogador da função dele é a definição da jogada. Tá, tu continua achando isso mesmo? Não, eu continuo não. Tu estava em Marte no último mês? Eu estou certo disso aí. Tá bem. E alguém que conhece futebol sabe disso aí. Beleza. Então não adianta. O Luan evoluiu, né, Ribeiro? Evidente. Nesse momento ele é um dos principais jogadores do time do campeonato. Ele é o principal. Por isso que o sorteio tem que separar. Agora eu vou falar do Luan no Grêmio. Luan é o principal jogador do Grêmio, não há dúvida nenhuma. Sabe por que fica fácil? É o jogador mais participativo. E eu tenho certeza que sem ele no time, a equipe vai sofrer e muito. Isso aí, qual é o problema? Inegável. O problema são os valores que se dá isso. Essa é a discordância do Baldasso. É o percentual de valor. O Baldasso acha que o Luan está aqui, eu acho que não. Ribeiro, assim, agora, para o time do Grêmio, ele é hoje o jogador mais importante. Ribeiro, isso eu também sei. Ribeiro, tu vive colocando defeitos no Luan. O Luan é hoje o principal jogador do Campeonato Brasileiro. Para não dizer que sou eu que estou dizendo isso, há uma votação que é de maior credibilidade no país, que é da revista Placar, que colocou isso. Tu dizia que o Alex Telles era um jogador medíocre, tá o Chelsea e o Real Madrid batendo cabeça por ele. O Luan, o Real Madrid quer. O Jonas, que é um jogador que para ti não prestava, é um jogador que cada vez ganha mais reconhecimento no futebol europeu. Quando é que tu vai começar a admitir derrotas, Ribeiro? Não, eu sou o cara mais humilde dessa bancada. Então começa. Entendeu? Então Só começa. que, infelizmente, tu tava certo tudo que tu casos. fala, ela não se comprova. Tu tava que certo? a escala de valores são diferentes não, da a minha não, a do Real Madrid, Ribeiro. Mas o Real Madrid contratou o Willi José. Então, isso é mérito do empresário, Baldasso. Por que o teu exemplo é sempre esse? No Real Madrid. Por que o teu exemplo é sempre esse? O Real Madrid contratou o Kaká e o Cristiano Ronaldo também. E aí? Usa os dois lados.
Acerta bastante e Usa erra os dois também. lados. Erra Mas que também. empresário, o Luan é tido Espera o Real Madrid contratar o Luan para tu te Mas vangloriar. não precisa contratar, tem interesse. Se tem interesse é Mas porque ele é bom. interesse, hoje interesse é um caminhão de melancia. Ribeiro, te entrega, Ribeiro. Deu tudo errado que tu projetou esse ano. Tu dizia que o Grêmio não tinha dinheiro, o Grêmio está contratando e recusou vender o Luan por 10 milhões de euros. O Grêmio não tem tá? dinheiro. O Grêmio Isso não. é verdade. Tá. Tu dizia que o Luan era um jogador medíocre, o Luan hoje se constitui o melhor jogador do Eu futebol nunca disse que ele brasileiro. é medíocre. Tu disse que o time do Grêmio era limitado, o time do Grêmio está E brigando é. pelo título brasileiro. E é limitado. Ribeiro, acabou. limitado. The dream is over. Não Acabou. Não uso o D. É Acabou. Dream is over só. Só uma correção, Catando Vence, eu lembrei. Catando Catando Vence Vence. foi Ah, da tá onde bom. surgiu. Então é isso aí. O Luan realmente, ele não teve essa- uma formação de base Essa ideal. discussão que polariza o cara que não gosta e o cara que é ultra apaixonado acaba transformando a análise num certo reducionismo que peca por abstrair da discussão partes importantes do contexto. O time do Joinville, no domingo, impôs por sua qualidade de organização e mobilização e esforço físico grandes dificuldades ao Grêmio. O Grêmio mudou o seu modelo de 2 atacantes para um centroavante de referência que entrou desembocado, acabou também sobrecarregando a engrenagem, o funcionamento da engrenagem. Então, não é apenas a saída do Luan que fez com que o Grêmio tivesse dificuldades, ainda que não se deva deixar de reconhecer que a ausência do Luan pesou para a atuação que o Grêmio teve no domingo. Mas não foi só isso. O João Batista Filho tem a participação da galera lá na redação. Fala, João. E é óbvio que a galera está detonando o nosso alvo preferido do programa, que é o Ribeiro Neto. Como, por exemplo, no começo do ano era candidato a cair. Agora o Grêmio é a nova Alemanha para vocês. Um falando do Ribeiro, o Luan está falando do Ribeiro e o Baldasso está falando da nova Alemanha, evidentemente. Donos da bola, tem uma pergunta intrigante. Luan com amidalite ou está sendo preservado? Olha, a informação do Grêmio é que, primeiro do empresário para o Simon Bianchini, é que ele estaria vendo a sua mãe no interior de São Paulo e depois a assessoria de imprensa noticiou que o Luan está com amidalite, por isso está fora da partida. Pode ser as duas coisas. Mas o Grêmio que diga o que é, né? É amidalite ou porque foi visitar a mãe? Eu acho que ele está fora por um problema médico. Já que ele está com amidalite e não vai viajar, talvez ele tenha ido ver a mãe. A minha leitura que eu faço é essa. Mas a amidalite tu não tem que estar em repouso e tal. Ninguém cuida mais do que a mãe. Tá bem, mas tu pegar avião, viajar é outra coisa. Outra coisa, o Luan chegou ontem de uma viagem de São Paulo. Voltaria para ver a mãe. Para mim tá muito estranho isso tudo. Bom, segue aí, João. Para finalizar, o Jorge Alegrete, acho que ele é de Alegrete, tá? Mas olha só, pergunta se o Ribeiro Neto tem assistido o Grêmio lutando para não cair neste campeonato brasileiro. Ribeiro, essa aí acho que tu vai ouvir até o final do Pois é, mas o problema é o seguinte, né? E eu entendo isso aí, não pensa que para mim isso é surpreendente. Bom que tu entende. Eu vou repetir exatamente o que eu falei, pela 30ª vez, tá? Eu vou usar todas as palavras, tá? Torcedor do Grêmio, até porque eu não sei por que a produção que é tão ágil não recupera isso para mim. Beleza. Porque tu repete todos os programas, então não precisa. Torcedor do Grêmio, O Grêmio não vai disputar nada esse ano. O Grêmio não vai cair e não vai ganhar o título. Foi isso que eu falei. Tu disse que o Grêmio não ia Foi disputar. isso que eu falei. Tá, tu já errou. Tu disse que o Grêmio não ia disputar nada esse ano, o Grêmio está disputando o título brasileiro. Nós estamos na metade do campeonato. Mas o Grêmio está disputando o título. Estamos O Grêmio virou o primeiro turno como um candidato ao título. Não adianta tu querer te proteger para chegar no final do ano o Grêmio não ganhar o título, que eu também acho que não vai ganhar. Mas tu acertou, né? Mas essa seleção que tu falou, tem tu vai dizer que tu acertou. Tu já errou, Ribeiro. Tu já errou. Tu disse que o Grêmio não ia disputar nada, o Grêmio está disputando. A nossa diferença A questão é gerúndio, aqui, né? Não é gerúndio. A nossa diferença é o seguinte, ó. Cara, eu analiso a questão como macro. O Baldasso é analista pontual. Nós temos que analisar o momento também. Isso não é análise nenhuma, desculpe, isso é palpite. O cara dá o palpite, vai ganhar ou vai perder, nós não somos deuses para saber. E outra nós coisa, podemos analisar o fato concreto a partir do jogo. Eu também achei que o Grêmio não ia ganhar nada ou disputar sequer com o Filipão. Tu sabia que o Roger mudou, seria né? o técnico? Não, Tu sabia claro que o que Filipão não. seria demitido? E outra coisa. Tu sabia que o Roger daria melhor resultado que o Filipão, que era mais técnico que ele, e que o Roger era um iniciante que conseguiria transformar o Grêmio? Nós não sabíamos, gente. Dar palpite é uma coisa, é brincar de Deus, mas é só um palpite. Nós não podemos transformar palpite em análise. A análise criteriosa é uma outra coisa. O Ribeiro está brincando de dar palpite, por isso se estrepou. Exatamente. E outra coisa, tu começar o ano dizendo que o time num campeonato de 20 não vai ser o último, nem vai ser o primeiro, isso meu filho de 3 anos diz, né? Aí não é comprometimento nenhum, né? É que tu brincou com 15 posições Sim, possíveis. né? Aí é fácil, veja né? bem, assim, ó, Ribeiro, vocês estão sério. simplificando. Falando sério. Sério também. Falando sério. Vocês estão simplificando uma análise que para mim ela é muito óbvia. É só querer entender.
Claro, como existem idiosincrasias no nosso debate, é óbvio que vocês sempre vão, oportunisticamente, pegar algumas frases e tentar jogar para a torcida. E eu não tenho nenhum problema de combater isso aí. Quem é que tá jogando pra torcida aqui? A cada rodada vocês têm uma opinião Ribeiro, diferente. Bom, é que se ganha tem que falar bem, se perde tem que falar mal, né? Então, mas aí o meu filho João Pedro de 11 anos também faz. Não. Entendeu? Explicar É por que que ganhou esse vocês, jogo, porque perdeu, não. vocês Ribeiro, são não deixa os outros simplistas. falarem, Mas cara. só tô falando do programa agora, Cara, Baldasso. Ribeiro, se tu tens durante o ano acontecimentos diferentes, tu vai opinar em cima dos acontecimentos. O grande problema é tu te abraçar numa tese furada e defender a tese o ano inteiro. A tua concepção era a seguinte: o Grêmio não vai constar nesse ano na briga por nada. E tu errou. O Grêmio está brigando pelo título. E Ribeiro, eu vou muita dizer o gente seguinte. pensou isso. Não, Muita não, gente não, pensou não. É isso. só admitir que errou. Não, mas então tu não tem, claro, tu não tenha nos acompanhado aqui, eu imagino, Não, né? quando tu fala, realmente eu baixo o volume. Mas Eu fui o primeiro a dizer, e está aqui o meu comandante, que é testemunha disso, que eu disse claramente que estou surpreso. Eu não esperava que o Grêmio pudesse estar no status quo que está aqui nós dois. A diferença, Tá? Ribeiro, é Eu que me o Grêmio, surpreendi. o Grêmio não tinha as Entendeu? limitações que tu achava que tinha. Tu errou. Mas o Grêmio tem limitações. Como muitos disse o outros campeonato, têm. tu disse- Este campeonato Tá. brasileiro está se revelando Já. um campeonato cheio de limitações. Já que tu encheu a boca para trazer o texto da tua análise de volta, eu vou te ajudar. Tu dissesse o seguinte: o Grêmio vai ser isso aí, 7ª, 8ª É o colocação. que eu acho ainda. Mas é É tu o errou. que eu Não, não acho. é. Não, tu já errou. O O campeonato Grêmio, terminou. não, tu já errou. O Grêmio não é Eu 7ª, 8ª sabia- posição. Eu não sabia que o Grêmio... Não, Então tu acha que o Grêmio ainda vai terminar na Eu 7ª, acho 8ª que colocação? vai ser assim. Tomara que eu esteja errado. Ribeiro, é que tu não entendeu o seguinte. Se Mas o Grêmio- nada mudou se no o meio do Grêmio- caminho? Se o Grêmio Não, chegar... mudou muito. Se o Grêmio chegar em Acabei de 7º... dizer que estou surpreso, eu não esperava que o Grêmio estivesse nesse momento. Ribeiro, o que tu não entende é o seguinte: se o Grêmio chegar em 7º, tu errou. Porque tu disseste que o campeonato do Grêmio seria esse, estar entre 7º e eu 8º. acabei E o de Grêmio não falar. está em 7º e 8º. Eu Ele está brigando pelo acabei título. de falar que eu estou surpreso. Tu subestimou o Grêmio. O Grêmio era melhor do que tu imaginava. Tu começou o ano fazendo Só um não é terror tão bom com como todo tu acha mundo. que é, Não, Baldasso. não sou eu que acho, é a tabela que acha. É a Mas assim tabela como que aponta com meio campeonato o Grêmio brigando Nós pelo título. subestimamos o Sport Recife também. Nossa, parabéns pela comparação. O Chapecoense também. Olha a campanha que a Chapecoense está fazendo. O torcedor do Grêmio vai curtir isso que tu vai dizer. Ribeiro, tem uma coisa que te compromete, que te deixa comprometido. Eu acho. O eu acho é um achismo, é algo vazio. Tu tem que fundamentar Fundamentei desde com o elementos início. para explicar por que tu entende que o Grêmio vai ficar em 7º. Bom, Zé Aldo, você então também não faltou a Eu faltei a as aula. aulas. Faltou a aula. As aulas de faltou a achismo aula. eu não fui a nenhuma. Não é aula de achismo. Faltaste a aula, mas hoje a aula de debates aqui no programa. Hoje tá Essa é uma difícil, dificuldade. Ribeiro, dificuldade, não porque é- como as pessoas não acompanham o que a gente fala Ribeiro. sempre, entendeu? E aliás, é surpreendente, porque como eu tenho um comentário à noite no teu programa, aliás, excelente programa à noite, Ribeiro, né? para eu de deveria enrolar, cara. ouvir o que eu falo. O Ribeiro, tu tá usando do subterfúgio de político, de começar a enrolar para passar o tempo e tu não tem que te explicar. Isso Não, chama não, então eu vou ter que cantinflagem. repetir. Não, tu não Eu vou ter precisa que repetir, Não, é não, muito, a gente já conhece a é tua- muito a gente já simples. conhece a tua- Tu disseste que o Grêmio tinha um time limitado e Tem. errou. E tem. Só que... Deu só sorte que- até agora. Não, é que o Ribeiro acha que a tabela, a campanha do Grêmio é melhor do que o time. Exatamente. É isso, é beleza. isso aí. Aí, isso o que aconteceu? E Uma além disso tudo, tá? O campeonato tem se revelado, né? Ah, claro. De certa forma, frágil. Ah, por isso que Na o Grêmio questão está bem, porque o técnica. campeonato é ruim. Também Beleza? não é. Aí Também é muito tem a fácil ver, comentar, também tem aí a é ver, muito Também fácil. tem a ver. Vamos saber o time do Grêmio que entra em campo hoje direitinho aí pro Matheus Trindade escalar ele lá direto de Curitiba. Fala, Matheus. Vander Groy, Pois é, Marcelo Groi, Galhardo, quer falar cada apelido, cada jogador que eu falo aí, Baldasso? Vamos lá. fala aí. Vamos lá, Marcelo Groi, Vander Groy, o Galhardo, Galharce, o Jeromel, Gero Rummels, o Eraso Materazzo, e o Marcelo Oliveira. Marcelo Esse aí eu não Carlos. quis fazer apelido. Marcelo Carlos, Aí o meio campo com Edinho, Zinedinho Zidane, o Maicon, Luiz capitão, Maicon Goiano, Juliano, Juliesta, Douglas Mara Douglas, Nossa senhora. e o Pedro Rocha. Peter Rock E na frente o Bobô, Baldasso. e Bobomovic. Tá aí, esse é o time do Grêmio, viu, Chico? Pra Treinado encarar o por Curitiba, quem? logo Treinado mais. por quem? Oi? Treinado por quem? Ah, Roger. Guarde Machado. Roger.
Pepe Guardi-Roger. Que seleção, hein, ô Matheus? Esse é o time do Grêmio, viu, Chico, para encarar o Curitiba hoje no Couto Pereira. E vocês falavam no início, né, só dessa questão do Fernandinho, né? E eu perguntei pro Roger, após a partida do Joinville, por que ele não iniciou com o Fernandinho no lugar do Luan, ele colocou o Bobô. Ele fala dessa opção porque o Fernandinho, pelo que a gente observa, como o Roger quer utilizar ele, é na vaga do Pedro Rocha, para ser um cara aberto pelo lado esquerdo e para fazer aquele combate homem a homem, como ele fez com o lateral do Joinville na semana passada, no final de semana, aliás, no jogo de domingo na Arena. Então o Fernandinho, para a vaga do Luan, pelo menos, não é o pensamento de agora do técnico Roger, por isso ele coloca o Bobô para ser um homem de referência na frente, enfim, e deve ser mantido para o jogo de logo mais contra o Curitiba também. Tá bem explicado, Matheus, a conexão não está das melhores, então eu vou desejar um bom trabalho para o Matheus Trindade, que depois volta na Rádio Bandeirantes aí a partir da tarde, às 4 horas já com o Luiz Carlos Reck, com o Esporte Notícia, a gente já projetando esse jogo, 7h30 a bola rola lá no Couto Pereira para Grêmio e Curitiba. Bom trabalho aí, viu, Matheus? Valeu, um abraço a todos aí, tchau, tchau. Um abraço. Obrigado, Matheus Trindade. Depois da seleção, da Grêmio aí, eu... Tu entendeu que foi uma brincadeira, né? Não, o pior não é isso. Pior é que não é. Não, é uma brincadeira assim. É uma brincadeira, mas... Eu tô brincando assim, como quando tu dissesse que o time era limitado, tu tava brincando também. Ai, meu Deus do céu. Lembrando que o Pog Wallace tá fora, né? Não, E o Luanel, né? E o Luanel Messi. Essa brincadeira, ela circulou na Europa através de um trabalho feito O jornalisticamente Luanel pelo AS da Messi Espanha. parou nos tabloides espanhóis, Sem né? dúvida. O Luanel Messi. O AS da Espanha fez uma matéria sobre isso. Viu, Ribeiro? Que derrota, hein, Ribeiro? Que triste derrota. Eu vou dizer assim, graças a Deus, que a minha... que está resguardada na minha mente, né? Os conhecimentos adquiridos durante o tempo. Poderia ter me perdido facilmente. Tal. Então coloca que eu ouço, um pedido tal que as coisas que eu ouço que eu faço. por aqui. Começa a colocar para fora esses conhecimentos, porque a gente não teve oportunidade de ter acesso até agora, cara. Tá bom. Deixa eu chamar o João Batista Filho, será que ele está me ouvindo lá na redação? Tá por aí, João? Tô te ouvindo sim, Chico Garcia. E tem muita repercussão aqui, eu até fico lendo a galera participando no nosso Twitter, porque é o seguinte, o Baldasso se passou agora com Mara Douglas e Bobomovic, tá dizendo Will, e o Ricardo, coitado do Iniesta, o Rael Castro, o Ribeiro comeu bolinha de mamona, não sei Boa. se isso, mas... Cinamomo. O Diono Dias, o Ribeiro e o Baldasso já marcaram um casório? O Johnny Dias, e aí? Tá estranho esse negócio mesmo, João. Agora o Luan tá falando outra coisa nesse sentido, cobrando também, porque que a gente dizia que ia cair, não vai, enfim, a galera tá se deitando nas cornetas do Baldasso aqui no programa. Tem um último aqui, ó, que eu tinha separado também, o Edilson, tá perguntando sobre o Alex, se ele tá lesionado e se o Argel vai priorizar a Copa do Brasil ou o Campeonato Brasileiro. Na realidade, o Argel já disse que vai jogar as duas competições com o que tem de melhor, falou pra gente isso lá em Minas, no hotel, e depois na entrevista coletiva, e o Alex não está lesionado, ele está à disposição do Argel, ele optou por deixar o jogador no banco, assim como o Lisandro Lopes. O Alex estava suspenso no Brasileiro, tá de volta, mas aí como o D'Alessandro volta, a gente já vai falar sobre isso, aí o Alex fica no banco. O que vai falar, Baldasso? O Baldasso vai dar um recado muito legal, importante. Para todas as pessoas legais, não o Ribeiro, as pessoas legais que estão assistindo o programa neste momento. Presta atenção, você que tem o seu carro financiado e está pagando prestações altíssimas devido aos juros bancários. O Rafael, da Simon Consultoria, tem a solução imediata para reduzir a sua prestação pela metade. Boa tarde, Rafael. É isso mesmo, Baldasso, pela metade. Esse recado vai para você que paga um carnê gigante do seu carro e as prestações não cabem mais no seu bolso. Está com dificuldade de pagar as parcelas? Está recebendo ligações diárias, cobrando suas prestações atrasadas e até mesmo ameaças de busca e apreensão do seu carro? Então não passe mais por esse desconforto. Livre-se desse incômodo e reduza sua prestação pela metade do valor, 50%. Liga no 3012-8899, 3012-8899. E se você estiver enrolado também com outras prestações, como dívidas com cartão de crédito ou cheque especial, a Simon Consultoria também
também te ajuda a sair dessa. Você ainda ganha consulta gratuita, basta falar que está assistindo os donos da bola. Então não perca essa oportunidade. 3012-8899, redução imediata na prestação do seu carro, 50% é na Simon Consultoria. Baldasso. Tá dado o recado, é isso mesmo. Pare agora de pagar juros absurdos, abusivos. Não corra o risco de perder o carro que você suou tanto para comprar. O Rafael deu o recado, tá aqui, ó, 3012-8899, 3012-8899, liga agora para Simon Consultoria. Chico. Valeu, Baldasso. Bom, vamos falar sobre o jogador que está de volta aí, na quinta-feira, amanhã, no jogo contra o Ituano, que é o capitão D'Alessandro. E agora eu sei que o debate vai pegar fogo, não só aqui, mas também entre os o jogo é onde? internautas e telespectadores. O jogo é em Porto Alegre. Ah, tá. E a gente quer exatamente, através dessa ironia do Ribeiro Neto, mostrar, porque muita gente imagina que o D'Alessandro só joga em Porto Alegre. Que o D'Alessandro, quando tem um jogo fora da capital ou fora do estado, o D'Alessandro não joga. Pois bem, a gente fez um levantamento dos jogos do D'Alessandro esse ano. O D'Alessandro em 2015 tem 23 jogos oficiais. O Inter, como clube, como instituição, tem um pouco mais de 50. 51, obrigado, Paulinho. Ele tem metade, praticamente, dos jogos do Inter, assim como, acredito eu, pelo revezamento e tal, boa parte dos jogadores, né? Ele tem 23 jogos oficiais, 15 no Beira-Rio, sendo um Grenal, e 8 fora, sendo um Grenal. Esses são os 23 jogos oficiais dos 7 jogos que ele viajou, quantos foram de Libertadores? Mas o que vale é isso aqui. O Inter fora de Porto Alegre, tá? São 24 jogos em toda a temporada. 9 pelo Gauchão, 6 na Libertadores e 9 pelo Brasileirão. Tá? O Internacional fora. O D'Alessandro nesses jogos fora. 8 desses 24 o Inter atua com reservas. Portanto, o D'Alessandro não teria por que comparecer. 7 desses jogos o D'Alessandro estava em campo. 5 ele estava lesionado, portanto não poderia jogar. 1 tem uma explicação, e aí a gente pode discutir se deve ou não. Ele viajou para acompanhar o nascimento do filho, que eu entendo como extremamente relevante, mas podemos debater. Em 3 ele foi preservado, e olhem, atenção para os jogos. Caxias, São Paulo de Rio Grande e União Frederiquense. Então, nos jogos principais, quando o Inter utilizou titulares e quando ele esteve à disposição e não lesionado, senhores, ele atuou em todos. Só que assim, ó, os jogos que o Internacional esteve fora com reservas e ele foi preservado, eu coloco dentro da tese do Ribeiro. Mas quando que ele foi preservado? Ele entrou no segundo tempo do jogo contra o Atlético Mineiro, por exemplo? Não. Mas ele estava lá. A argumentação, aliás, uma busca desesperada de provar que o D'Alessandro... Tá bem, são números. Mas tudo bem. São números. O fato de boa parte... É que tu usaste isso como uma justificativa, e para mim não é. Qual? O fato de que boa parte dos jogos em que ele não atuou fora é porque o Inter esteve com o time reserva fora. Já é um grande problema. Isso é um problema. Mas não dele, né? Não, mas ele também. Mas é evidente, ele está fora. Deixa eu dizer uma coisa. Eu usou reservas. Eu vou falar... Não foi só ele que não jogou. Eu vou falar... Então não foi só ele que não jogou, foram os titulares que não jogaram. O Neymar não jogou, o Arangues não jogou. Contra a minha tese. Mas vou utilizar uma tese que eu sempre utilizo, não só para o D'Alessandro. Falava do Neymar. O D'Alessandro só é bom e importante quando ele joga. Quando ele não joga, ele não é importante. Todos os titulares, viu, Ribeiro? Entendeu? Não, então é isso. Não é só ele. Então o D'Alessandro... É o Lisandro, é o Alex, é o Sá, é o Vitinho, é o Valdívia, todos eles. Em agosto é uma barbaridade. Eu também acho. É uma barbaridade. Peraí. Mas ele tem 23 jogos como boa parte dos jogadores. Que é uma barbaridade. Aí a culpa não é do D'Alessandro. Não é, nós estamos diagnosticando, não é culpa de ninguém. A culpa não é do D'Alessandro. O D'Alessandro sofre, sim, críticas duras por não jogar fora de Porto Alegre. Isso eu ouço todos os dias, gente. No Campeonato Brasileiro ele não viajou ainda. No Brasileiro são 9 jogos, né, Paulinho? Fora. Isso. Em 9, 4 o Inter utilizou reservas. Mas aí não podia. Ele estava machucado. Não podia. Mas a minha crítica não é o D'Alessandro. Mas aí como é que ele vai jogar, Mas, gente? Chico, tu não entendeu. A nossa crítica aqui... A tua crítica não, mas não eu é acho que a do D'Alessandro. Ribeiro também não é. A nossa crítica é o fato do D'Alessandro jogar muito pouco fora de Porto Alegre. A crítica é a direção do Inter. O que nós estamos suspeitando... 4 o Inter atua com reserva, 4 o D'Alessandro estava lesionado, e em um deles, aí sim tem uma justificativa, ele foi ver o nascimento Mas parece claramente que é um direcionamento. Ele jogou quando era necessário, Libertadores ele viajou em todas. Ele e todos os titulares. E no Campeonato Gaúcho ele não viajou, e no Brasileiro também não. Ué, o Dourado e o William eram titulares. Emelec lesionado, ele não jogou lá, é isso? Chico,
O Internacional preserva o D'Alessandro em jogos fora. É isso aí. Tá bem? Mas Pode não dizer... é só o D'Alessandro, Tá bem? Baldasso, estamos mostrando Mas então aqui. o erro é maior ainda. Bom, mas que não fique no D'Alessandro, né? Não, tá que o bem. D'Alessandro é criticado por não jogar fora de Porto Alegre. Sabe por que vai Não ficar no se critica a D'Alessandro? pessoa, se critica o diagnóstico. Chico, vai se focar no D'Alessandro porque ele é o principal jogador do Inter. Uma coisa é um jogador de menos importância Eu já do time, falei, você botar eu o já falei aqui, D'Alessandro. ele foi poupado 3 vezes, a gente mostrou no Gauchão. Eu já falei aqui, ó, eu reconheço, eu sou paternalista em relação ao D'Alessandro, porque eu acho que ele pode. Eu acho que ele pode Não, jogar ninguém um jogo, pode. folgar 13 e tal. Não, Ele não pode, pode, ele não pode. pode, não pode Ele tem nada. serviços prestados, ele é o capitão do Não, mas time, aí é ele uma tem uma ação- idade avançada. Tá Eu bem. reconheço, Tá eu bom. reconheço, eu sou paternalista Mas em relação aí- ao mas D'Alessandro, aí é- mas ele tem um status diferente. Ele tem que ser tratado de forma Sim, diferente. Por que, que não me dão folga aos fins de semana? Não, assim, ó. Olha, tem profissionais que têm esse mesmo tratamento, o Ribeiro Neto, até em empresas de comunicação. é mesmo? Eles têm um status diferenciado, que eles têm um Não, tratamento tá bem, só diferenciado. que é o seguinte, Pô, só que o tô por baixo, só que o aproveitamento do D'Alessandro dentro desse paternalismo não está trazendo frutos ao Internacional. Mas Isso aí serve. não Porque pode aí- recair só sobre o Porque D'Alessandro. aí vira uma ação entre amigos. Não, mas aí não deixa é. de ser profissionalismo. Podemos, aí sim, criticar a maneira como se conduz a carreira dele e o trabalho dele aqui dentro, mas não é só ele que só Olha, eu acontece. tenho Não é só com ele. certeza, eu tenho certeza que o D'Alessandro tinha condições físicas para jogar a metade dos jogos em que ele foi poupado. Não, eu vou- Aí eu já não tenho certeza, Não. e se ele foi poupado, Tá. outros também então, foram. assim, ó, torcedor colorado, fique tranquilo, tá? O Internacional possivelmente não vai ganhar a Copa do Brasil, não vai ganhar o título brasileiro, já foi eliminado da Libertadores da América. Mas o D'Alessandro vai bem poupado estar no final muito do- bem no final O do D'Alessandro ano. tem que jogar, tranquilo. Chico. Nem que corra risco de se lesionar. Mas para um pouquinho, Ele tem de que que jogar. planeta tu vive, Chico Garcia? Eu vivo num planeta em que nós temos aqui jogando no Internacional um dos maiores jogadores da sua história, E tem que jogar. quando tiver 100%. E que ganha um dos Não, maiores quando tiver salários 100, e tem que não, jogar. Eu não discuto isso, tá? Chico. Porque ele ganha porque merece. Chico, ele tem que jogar não 100%, tem que jogar 90, 80, 70 e a 60. Não. Aí eu Chico, não sou mas o dia que nós fisiologista. estamos... Não sou fisiologista. Não, mas eu tenho que falar do salário, Chico. Porque se ele ganha 900 mil reais por mês para jogar um terço das partidas do ano, a relação Tá, custo-benefício então já eu não vale gostaria mais. que nós, a partir de agora, falássemos todos os dias do salário do Anderson, que não joga. Bom, mas eu dou pau no Anderson toda hora. Não, mas o eu Anderson queria- é pior. O Anderson Eu se não con- vou discutir Baldasso ou D'Alessandro, Mas, nem Chico, o salário dele. Eu Chico, tenho que discutir o Anderson. Eu discuto o Anderson, que é a pior contratação na relação custo-benefício. Só que o D'Alessandro está sendo uma relação custo-benefício onerosa para o Inter. Eu discordo. O D'Alessandro está jogando um jogo cinjo. O D'Alessandro não decide um título para o Internacional há Nilmar bastante estava tempo. sendo- Bastante tempo. O Nilmar não estava sendo... Hã? O Nilmar não estava sendo a relação com o benefício boa. Concordo. Mas Jogava pra uma mim, o para D'Alessandro quatro. tem muito mais serviços prestados do que o Tem Nilmar. serviço prestado, passou, Chico. Exatamente, acabou. Chico, ele tem que jogar agora. O salário que ele ganha não é pelos serviços prestados. Futebol, Baldasso, o futebol é coletivo. Eu não posso botar só na conta dele o fato do Inter não ter conquistado títulos como esse ano, sendo que ele foi decisivo em jogos da Claro, Libertadores. jogou pouco. Perfeito. Tem que jogar mais. Tem que jogar mais vezes. Ele e vários outros jogadores. A culpa é do Diego Aguirre. Vamos organizar a casa aqui. Jogar mais no caso do D'Alessandro, com 35 anos de idade, é aumentar o risco de perdê-lo por uma lesão muscular obrigado, ou de qualquer natureza. Mas não perdeu, acontece com o Juan. perdeu É o que poupado. acontece com o Juan, Gente, gente. Perdeu poupado. Então vocês estão definindo que o D'Alessandro tem que ir embora. Ô, caralho, Olha. não, Assim é que ele vai jogar no Internacional, gente. jogar um jogo a cada 3, eu prefiro correr o risco de que ele se machuque. Porque um jogo a cada 3 ele não vai resolver nada pro Internacional. Concordo, ele foi decisivo na Libertadores quando teve em campo. em O Inter muitos não jogos. ganhou a Libertadores, Chico. Por causa dele, não, Também, né? Não. O ele contra o Tigres não jogou nada, porque estava sem ritmo de jogo. Ele e todo mundo. Porque Vocês ele estão- estava sem ritmo de jogo. Vocês estão usando um critério para exigir aproveitamento dele como se ele fosse um jovem. E ele é um jogador de 35 Não, anos. não te preocupa, o Diego Aguirre poupava o Dourado. Então E não o tem William. nenhum problema. E o William. Tá, mas então vamos criticar o Diego Aguirre. Mas e é não o óbvio, D'Alessandro. né? O gênio Claro, revolucionário. o Diego Aguirre não tá mais aqui, a gente continua criticando. A crítica não é o D'Alessandro, vocês não entenderam, Chico. Não, a crítica talvez não seja nossa aqui, Baldasso, mas o que eu ouço na rede social muitas vezes, Não, e rede também já ouvi social. aqui, Opinião de Belo. de que o D'Alessandro não joga fora de Porto A Alegre. crítica que eu faço é ao fato do D'Alessandro ser pouco utilizado. Há trocentos Se a anos. realidade a partir de agora do D'Alessandro vai ser essa, de ganhar quase R$1 milhão por mês, jogar um jogo sim para 3, ele não serve mais para o Inter. Há N oportunidades, o Inter participa simultaneamente de Libertadores e Campeonato Nacional ou calendário de competições locais. E há N vezes, há muitos anos, o Inter vem fazendo o seguinte: ele preserva, ele molda o time de acordo com as necessidades, com as conveniências.
Não foi o Diego Aguirre que inventou isso. Não, perfeito. Não foi o Diego Aguirre, o gênio revolucionário que inventou isso. O Inter isso. já fez isso no ano que perdeu para o Mazembe. Aliás, perdeu para o Mazembe por causa disso. Perdeu para o Tigres esse ano porque afrouxou a corda poupando em outra competição, como tinha perdido para o Mazembe porque tinha afrouxado a corda no Brasileiro. A única vez que o Inter não fez isso foi em 2006, quando foi vice-campeão brasileiro e brigou pelo título e ganhou o Mundial. Porque quando tu afrouxa a corda, tu não estica ela de novo de uma hora para outra. É que eu acho que esse afrouxe da corda é da direção. Só um pouquinho, esse é um momento, direção, esse é um momento histórico. Tem aquela câmerazinha, nós dois aqui, Baldasso. Nossa. Tu foste brilhante, eu concordo em tudo contigo agora, Baldasso. Incrível. Olha aí, ó, nós dois aqui. Baldasso. Vem cá, nós temos do nosso lado o Grêmio, que tu só sabe criticar o Grêmio, é um negócio impressionante. Pô, mas nós estamos juntinhos, vai me dar uma porrada. Desculpa. Nós temos do nosso lado o exemplo do Grêmio, que está disputando com corda esticada 2 competições. Nossa, por que não tem pizzaria no Grêmio? Tem o risco de alguém lesionar. Tem, Chico. Tem o risco de alguém lesionar, e lesionar grave. Mas tem que correr o risco, cara. Eu concordo, mas aí há uma metodologia de preparação física que é altamente bem sucedida. Então era ruim. Não foi no Internacional. Tem um perfil etário no Grêmio diferente do Inter. O Grêmio está cheio de meninos. Demoraram para ver isso, né? Não. O Zé Aldo, o Internacional também está cheio de meninos. O Internacional tem no time Alisson, Jefferson, que está saindo agora, o William, Rodrigo Dourado, todos promovidos pelo Diego Aguirre, defenestrado aqui. Só que tudo guri. Quais são os caras de 35 não é anos esse. que o Grêmio tem? É tudo guri. Tudo guri. E o Internacional poupou os principais jogadores poupados do Inter na temporada foram o William e Rodrigo Dourado. Os principais poupados foram Juan e D'Alessandro. Tá, mas os caras só os dois? Valdívia, Sacha. O Valdívia teve lesão, gente. O Sacha também. Não, o William Dourado e o William não. O Rodrigo Dourado e o William não. Mas aí cobra-se o entrosamento do time que não foi dado. Sim. Como que eles iriam entrosar com os times que não estavam jogando? O jogadores que o Inter jogava proporcionava muitas lesões. Se vocês ainda não se convenceram de que nós estivemos neste ano diante de um escândalo histórico de um treinador que com uma comissão técnica deixou um legado que o Inter vai demorar horas para se recuperar, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir convencer vocês. Eu concordo na questão física. Eu acho que a metodologia dele, com o trabalho dele de promoção de jovens, de concepção de time, foi bom e seria bom se ele se mantivesse aqui. Ele inventou um Inter novo em 6 meses. É verdade. Não, mas é com erros. Ele pegou tudo que o Abel tinha do ano anterior. Olha, ele pegou tudo que o Abel tinha do ano anterior e que se apontava de forma consensual como deficiência, problema de zaga, falta de velocidade, volantes que não tinham criatividade, que erravam passe, time lento. Ele transformou tudo isso. O Inter passou a ser um time com dinâmica, com velocidade. Quando? O Inter teve 4 jogos. 4 jogos. 4 jogos assim. De 30, do dia que enfrentou o Santa Fé até a sua demissão, o Inter nunca mais jogou assim. Foram 3 meses sem jogar assim. Vamos de novo. Perdeu jogadores, né? Vamos de novo. Por quê? O Internacional. Convocação por lesão e não necessariamente muscular, Ribeiro. A gente já falou isso constantemente. Maioria muscular, Chico. Mas os principais não foram. Engraçado. O Nilmar bateu de cara com o zagueiro colombiano, o Sacha tomou uma porrada no tornozelo, o D'Alessandro quebrou a mão. Que tambor que bateu contra o mas eu tô te dando os fatos, né? Foram lances fortuitos. O Grêmio joga todo mundo, ninguém se machuca, que coisa incrível. O Inter teve 16 lesões musculares com o Diego Aguirre, que poupava jogador, jogo sim, jogo não. Isso é um escândalo, gente. Isso é um escândalo. Ele era um gênio revolucionário. Faça você a sua análise aí em casa. Depois do intervalo a gente volta para fechar. Tem uma situação recorrente, né, infelizmente, que é com relação ao racismo no futebol, que aconteceu agora com um ex-jogador da dupla Grenal, aqui o João Batista Filho nos informa. Fala aí, João. Exatamente. Ontem, pela Champions League, Lazio e Bayer Leverkusen jogavam na Itália. Aconteceu um fato lamentável. O Wendel, ex-lateral esquerdo do Grêmio, ele acabou sofrendo atos de racismo. Toda vez que pegava na bola, a torcida italiana cantava cânticos racistas contra o ex-jogador tricolor. O fato interessante é que a Lazio venceu por 1-0 o gol do Keita, que é um negro. E mesmo assim eles cometeram este ato de injúria racial. A UEFA, que promove o campeonato, ainda não se manifestou sobre o episódio. A UEFA é covarde. Sabe por que a UEFA é covarde? Porque a torcida da Lazio é a 50ª vez que é racista, ou homofóbico, ou nazista. O Lazio tinha que ser banido. A Lazio tinha que ser banido do esporte. Banida do esporte. A Lazio é a famosa equipe pelo fascismo. Eles são fascistas. Eles são Mussolini, velho. Coisa, tem que banir. É o histórico da Lazio. Neste caso,
o clube é responsável por sua torcida, porque é geral. E é recorrente. Recorrente a seleção olímpica, agora sem o Jefferson, né? Então não era para isso. Pra que era? Nem na principal e nem na olímpica. Mas o Wendel acho que ainda vai, tá num grande da Europa, tá jogando Champions League. O Wendel e Alex Telles foram grandes descobertas do Grêmio. Só que não entende nada de futebol para não ver que são jogadores diferenciados. Quer falar alguma coisa, Ribeiro? Não, a vida. Beleza. O zagueiro Davi Luiz, ele divulgou um vídeo muito interessante, está bombando aí nas redes sociais. Chato. O canal de TV BT Esportes promoveu um torneio para os atletas acertarem em balde. O inglês Rio Ferdinand foi quem cumpriu melhor a missão. E o Davi Luiz participou dessa brincadeira aí também. Isso é muito difícil, né? Pô, parece simples, né, mas... Tem que bater no balde ou tem que encaçapar no balde? Encaçapar. Now, Lahm, the Bayern Munich captain. Oh, German precision has left the building. He's had another. Oh! 3, I just need 3. 1, 2, 3, 4, 5. Unlucky. Various stylish touches here, none of which include getting a ball in a bin. Robbie Savage, who invited himself. Rio! Second time lucky. No. Varane. He's been and done it. A cavadinha. Didier still not given up. Yes. I never give up. Now Luiz. Oh, he's done it too. And just look what it means to him. Absolutely no idea what he's doing. Now Van Persie. Oh, they're all at it now. Rio. Oh, yes. Oh, get in there. Come on, give me some love, boy. Essas ações são mó baratas. Só uma frase para quem diz que a nossa safra é ruim. Douglas Costa chega e toma conta no Bayern de Munique. Felipe Coutinho é o segundo melhor jogador. Então, vamos outra então. Felipe Coutinho é o segundo melhor jogador de toda a Premier League. Toda a Premier League. Tá? O Davi Luiz, ele é capa de folder de todo o material de divulgação do Paris Saint-Germain como a referência do time. Então chega do negócio de safra ruim. Chega. O nosso problema é filosofia de futebol. Nós temos ótimos jogadores de futebol protagonistas nos clubes que jogam. Isso é a grande prova da falência do futebol atual e da falência dos jogadores da seleção brasileira. Para quem acha que Rivelino foi maior que Neymar, eu não duvido mais nada mesmo. O Rivelino, estamos falando de Rivelino. Completamente incomparáveis, gente. Rivelino, deixa ele lá, na história dele, na realidade dele. O Neymar hoje... Alô, papai, fala pro seu filho aí quem foi o Rivelino, pelo amor de Deus. Tu tem toda a razão. Rivelino, deixa ele lá. Mas deixa lá mesmo, porque aquele futebol lento e chato eu não quero nunca mais na minha vida. Papai, me ajuda, papai. Fala pro filho aí que tá do teu lado aí, diz pra ele quem foi o Rivelino. Agora... Aproveita e pergunta quando o Rivelino foi um dos 3 melhores jogadores do mundo. Pergunta com quem é que o Rivelino jogava. Com quem é que o Rivelino jogava? Cruyff, Beckenbauer, esses caras. O Neymar joga com Messi, Suárez, esses caras aí. Suárez. Tá, gente, são mundos diferentes, vocês não conseguem entender isso. O futebol era outro praticado no mundo, e aí o Baldasso acha uma chatice, tudo bem, mas era outro futebol. O Ribeiro acha técnico e bonito, plasticamente. É outras realidades, não tem como comparar, gente. O Pelé... Bom, Pelé... Mas quem começou foi ele, não fui eu. Eu não posso ouvir uma barbaridade dessas, né? A gente já volta. João Batista, fecha aí da redação. Fecho sim com o recado do El Cabeçon, ou Te Amo, Dali 10. Quando precisar, o D'Alessandro tem que ser poupado sim. Concordo com o Chico em tudo e fala pro Baldasso que isso é amor reprimido. Por fim, 2 pequenas informações. Tanto o atacante Andrigo quanto o goleiro Jackson, o Jackson da seleção olímpica do Brasil, renovaram o contrato com o Internacional até 2017. O empresário Jorge Machado fez essa negociação ainda ontem, quando também tratava da questão do Jefferson, Chico. Cara, o Andrigo é um mistério, né? O Andrigo já é uma lenda urbana de Porto Alegre. O Andrigo já deve estar encaminhando a aposentadoria, mas ele ainda não saiu da base do Internacional. Impressionante. Impressionante. Joga um dia, né? Muito bem. Mas é bom jogador, tá? Dizem. A gente volta amanhã, aqui 1h, repercutindo o Grêmio Coritiba e projetando o Inter e Ituano pela Copa do Brasil. Ótima quarta. Tchau, pessoal. Acompanhe os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. De segunda a sábado, 7h20 da noite. Informação com credibilidade. De Olho na Notícia.
Jornal da Band. Existem 28 mil pessoas numa fila que ninguém vê, esperando por um transplante de órgão. E um único doador pode tirar até 8 pessoas desta fila. Compartilhe a hashtag #1salva8. Declare-se doador. Vez para a seleção brasileira foi uma emoção muito grande quando eu ouvi o hino a primeira vez. Eu sou durona, mas ali na hora eu chorei. Minha filha me ligou e falou assim: pai, dá uma olhada aí no Facebook. E que eu vi ela na lista da seleção brasileira